Novas tecnologias digitais auxiliam produção no campo. Usar um sensor para prever se vai chover em uma propriedade e assim identificar o melhor momento de aplicar um defensivo agrícola. Ter um equipamento em um trator que monitora se ele para ou quebra de modo a permitir uma manutenção rápida. Inserir pequenos aparelhos no solo para ter indicadores para o plantio, por exemplo, o nível de umidade. Essas são algumas aplicações da chamada Internet das Coisas, IDC, que começaram a ser implementadas em projetos do campo. Esses itens que eu falei aqui agora são alguns itens tecnológicos que são usados hoje para melhorar a produção do campo. Porque hoje não é só chegar no campo, eu tenho uma fazenda, vou lá, planto o que eu quiser e acabou. Né? Hoje eles têm vários equipamentos que vão ver a umidade do solo, porque tem semente que se dá melhor em solo mais úmido. Tem certos produtos que se dão melhor em solo mais seco. Eles têm equipamentos que monitoram o tempo. Eles têm agora tratores totalmente computadorizados que sinalizam algum problema e já mostram onde é o problema. Então, isso vem facilitar a vida do produtor do campo e também isso daí facilita para que ele produza mais. Né? As máquinas, elas ocupam o lugar do homem, né? Fazem o trabalho de muitos homens, mas em contrapartida, elas dão um resultado melhor do que o trabalho manual. A IDC, ou IoT, sigla em inglês para Internet of Things, não sei como é que se fala isso, quem faz CCE pode me ajudar, é o nome dado a um conjunto de tecnologias que permite um monitoramento mais eficiente em diversas áreas e em tempo real, por meio de dinâmicas de comunicação, máquina a máquina, com diversas finalidades, como elevar a capacidade de monitoramento e controle sobre uma determinada atividade, como nos exemplos citados acima. Essas tecnologias trazem novas possibilidades na gestão da produção rural, foi o que eu falei antes, né? Essa produção rural, ela tem sido aumentada, ela tem sido expandida, tem sido feita com mais precisão, porque hoje, por exemplo, se eu acompanho a previsão do tempo via satélite, eu sei se vai ser um período de chuva, um período de seca, se vem uma frente de ar quente, se vem uma frente chuvosa, se vem uma frente fria. Então, eu posso controlar e me planejar para plantar no momento adequado e o produto adequado também. Satélites com serviços mais acessíveis viabilizam o monitoramento das lavouras. Colheitadeiras modernas permitem saber a produtividade por talhão, unidade por área. Soluções de irrigação inteligente avaliam o nível de água no solo para evitar o desperdício e diminuir os gastos. Foi o que eu falei, né? Os satélites, eles já mandam informações, eles vão fazendo monitoramento. O que é o monitoramento? Eles vão filmando e vão como se fosse tomando conta para ver o que está acontecendo. Existem colheitadeiras, que são grandes tratores, que quando está no ponto de, vamos supor, de colher o feijão, ele já vai passando por cima da lavoura do feijão, já vai com uma pá, ele vai recolhendo, arrancando os pés de feijão e dentro dele tem todo um sistema que separa os grãos de feijão caem para um lado, numa caçamba, e a palha, que é aquela casquinha do feijão, cai para o outro, já sai tudo separado. Então, eles vão colhendo e já vão separando o produto, facilitando o trabalho do homem depois. E também a solução de irrigação. Né? Hoje, não precisa mais ficar com uma mangueira, uma pessoa molhando toda uma plantação. Você imagina aquelas plantações daquelas grandes propriedades de perder de vista se fosse molhar tudo com uma mangueirinha na mão. Então, eles já têm sistemas de irrigação que são programados por computador. Então, eles já programam a que horas eles querem que abra o sistema de irrigação para molhar a plantação e que horas fecha.
E além disso, eles têm um sensor enfiado no solo, porque se o solo estiver muito úmido, eles não ligam a irrigação, porque senão vai encharcar o solo. Se o solo estiver seco demais, liga o sistema de irrigação. Então, vai controlando isso sem o homem precisar ficar tomando conta. Segundo a chefe-geral da Unidade Informática Agropecuária da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, Silvia Masruá, embora várias dessas tecnologias estejam começando a ser adotadas no Brasil, o país ainda está em um estágio inicial no empenho do IDC no campo e tem como desafio integrar os projetos e as soluções que estão sendo utilizadas. Então, o Brasil ainda não está muito evoluído nessas técnicas, nessas tecnologias rurais, não. É preciso avançar, mas já está a caminho. Tem países que estão muito mais avançados se comparados ao Brasil. Página seguinte. O desafio nosso é o fato de que você já tem vários tipos de dispositivos, mas não tem ainda estes conectados ou porque não tem conectividade no campo, ou seja, não tem uma internet suficiente, né, com bastante capacidade no campo, ou porque os dados são heterogêneos, ou porque não tem forma de integrar em aplicação. Então, quando falo heterogêneo, uma coisa heterogênea é uma coisa variada, de várias formas diferentes. Então, pode acontecer de ter informações diferentes, então não consegue montar esse plano, né, para uso de tecnologia. Então, não dá para integrar, né, essa aplicação, não dá para fazer de forma igual em todos os lugares, explica a chefe da Embrapa. Segundo a pesquisa do TIC, Domicílios 2018, do Comitê Gestor da Internet, enquanto o percentual de brasileiros conectados chega a 80% nos centros urbanos, nas áreas rurais fica em 59%. Então, dos 100% da população da cidade, 80% tem acesso à internet, ficam conectados à internet. Já na área do campo, essa proporção é bem menor, somente 59%. Então, por isso não dá para aplicar, né, com tanta eficiência no campo. Projetos piloto. Um dos projetos piloto em desenvolvimento pela Embrapa tem como foco o monitoramento de pragas e doenças. Pragas são aqueles bichinhos, né, que vão atacando as plantações e vão comendo as folhas, vão estragando os pés, ou então vai furando os frutos, que vai trazer um prejuízo para a lavoura. Por meio do monitoramento da previsão do clima com o uso de estações meteorológicas, o objetivo é evitar a incidência de ferrugem asiática na soja. Ferrugem asiática é uma praga que dá na plantação de soja. Então, eles vão prevendo, vão fazendo esse monitoramento e vão prevendo a possibilidade dessa praga atacar as lavouras da soja. O sistema vai receber a data mais certa para aplicar o defensivo dependendo do clima, cruzando com dados da doença. Então, se aparecer essa doença, eles vão fazer todos os cálculos e previsões para mostrar qual é o melhor período, né? Qual a hora certa de aplicar. Quando eu falo defensivos aqui, são os agrotóxicos, né? Os remédios, o que for preciso para matar essa praga. Então, eles vão programando tudo, desde o momento que percebeu que ela pode aparecer até o momento da eliminação dessa praga. Vamos medir se isso realmente ajudou a reduzir custo e aumentou a produtividade, diz Silvia Masruá. Então, essa chefe, né, da Embrapa, ela está na frente, né? Mas não é ela que faz, são os cientistas, os agrônomos, mas ela que responde por isso. Então, usando essa técnica, vai se ver, deu certo? Não deu certo? Por que não deu certo? Aí faz as mudanças necessárias, então eles vão controlando tudo e fazendo as modificações na medida que for preciso. Outro projeto, também coordenado pela empresa pública, envolve a otimização de formas denominadas no setor de integração lavoura, pecuária e floresta. Aí já vai pegar as três áreas, da lavoura, que é a plantação, a pecuária, que é a criação de animais, e a floresta.
Um produtor de soja, por exemplo, que planta durante 3 meses, fica com a área ociosa o restante do ano. Então, se ele, durante 3 meses ele está plantando soja, quando fala que vai ficar com a área ociosa, ou seja, vai ficar com a área sem fazer nada. Isso que é ocioso, é ficar sem fazer nada. Então, dos 12 meses do ano, ele vai plantar durante 3 meses e os outros 9 a terra vai ficar vazia, sem nada. Continuando aqui. Ele poderia, com o auxílio das tecnologias, encontrar outros usos para o solo, como o plantio de pastagem para a criação do gado. Ao lado do pasto, poderia ser plantado eucalipto, o que possibilita sombra para os animais. Então, a Embrapa também está estudando uma maneira de dar um uso melhor para essa terra. O produtor, durante 3 meses, ele plantou a soja, acabou, já colheu. Durante os 9 meses, o que ele pode fazer? Ele pode criar gado, ele pode plantar outras coisas que nasçam mais rápido. Ele pode plantar árvores para poder dar sombra para esse gado. Então, eles ajudam o produtor rural a dar novos usos para a terra para ela não ficar ociosa, ou seja, não ficar parada sem nada. Os sistemas de internet das coisas no projeto piloto vão medir diversos aspectos dessa integração. É o caso dos níveis de adubação do solo. Os bois terão chips implantados e, por meio desse equipamento e de outros, como balanças, será realizado um cruzamento de dados com outros aspectos, como alimentação, para identificar o seu desenvolvimento e a melhor hora do abate. O teste será realizado com produtores de 5 estados: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo e Piauí. Então, agora, voltando mais para os animais, né? O que pode ser feito, porque a tecnologia não é só na lavoura. A criação de animais, né, de gado, também é feita na área rural. Então, aqui tem um dos projetos, né, colocar chip no boi. Não é nada que vai prejudicar o boi, que é uma coisa muito pequenininha, põe por baixo da pele dele. Então, ali, eles vão, quando fala assim, cruzamento de informações, aquele chip vai analisar tudo naquele boi. Então, vai ver o que está de errado na alimentação dele, para poder arrumar, vai identificar alguma doença e vai mostrar o momento certo do abate. Quando fala abate, são os produtores de gado, que eles falam que é de corte, né? Que eles abatem para vender a carne no mercado. Então, vai mostrar qual é o melhor momento para não perder dinheiro matando um boi que ainda não está com muita carne, não dê muito lucro. Então, eles podem controlar isso somente com um chip implantado nesse boi. No Rio Grande do Sul e em Minas Gerais, um terceiro projeto piloto busca otimizar a produção de leite com procedimentos como monitoramento da alimentação dos bois e a automatização da ordenha. Então, agora, o outro tipo de gado, né? Que ele é usado para a produção de leite. Então, eles também estão fazendo esse monitoramento para controlar, vamos supor, a alimentação desse boi vai fazer ele produzir... Boi, né? Da vaca, no caso. Vai fazer ela produzir mais leite. Então, eles vão investir na alimentação certa, na que for mais adequada para a produção de leite. Quando fala automatização da ordenha, ordenhar é tirar o leite da vaca. Então, se eu faço manualmente, uma fazenda que tem centenas de vacas, por exemplo, vai demorar muito. Então, hoje já tem máquinas que eles prendem na teta da vaca e a máquina mesmo já vai tirando todo o leite. Então, não precisa ser mais um manual. Aí já entra a tecnologia, que vem para acelerar esse processo. Ao fim, o leite será comparado com outros sem a adoção dessas tecnologias, a fim de avaliar se essas soluções geram melhorias na qualidade, na quantidade e na qualidade do produto. Então, depois que eles fazem todo esse processo, usando máquinas, eles vão ver, valeu a pena? Produziu mais leite? O controle da alimentação fez com que ela produzisse mais leite? O que a gente tem que mudar? Então, a tecnologia vem para aprimorar essa produção. O Centro de Desenvolvimento de Tecnologia, CPQD, conduz um projeto com uma empresa agropecuária, instalando sensores em tratores e em outros equipamentos, com o propósito de monitorar o desempenho das máquinas. Foi o que eu falei lá no começo dessa aula, né? Eles vão controlando como é que a máquina está funcionando, se está com algum defeito,
o computador já recebe uma mensagem para poder arrumar antes que o problema aumente, antes que fique mais difícil de resolver, que tudo no início é mais fácil de ser resolvido, né? O sistema vai acompanhar a distância rodada, o consumo de combustível e os eventuais problemas de modo a identificar demandas na manutenção. Então, vai ver, quando fala distância rodada, quanto esse trator andou hoje? Quanto de combustível ele gastou? Valeu a pena? O gasto está muito alto? O que a gente pode fazer para melhorar isso? Imagina se você está no meio do campo e a máquina quebra. O produtor tem que parar a colheita, remover a máquina e mandar outra. Se for possível pegar todos os dados dela e prever que ela tem a possibilidade muito grande de quebrar, a pessoa poderá encaminhar para a manutenção antes que ocorra alguma coisa. Exemplifica o diretor de inovação do CPQD, Paulo Curado. Então, esses sistemas, né, de tecnologia nas máquinas vão prever a possibilidade, então já faz aquele reparo antes que ela entre. Imagina uma colheitadeira imensa, dá problema no meio da plantação. Como é que a gente tira ela de lá? Ela trava lá, não anda mais. Imagina o trabalho que vai ser, o prejuízo para a plantação. Então, eles fazem essa previsão para evitar prejuízos maiores. Então, agora vocês têm aí na página 5, né, o exercício 6 e 7. O dialogando, depois a gente faz na hora da correção. Tá bom? Então, façam o exercício da 5, da 6 e da 7. E o dialogando aqui no final, a gente conversa depois. Vamos lá? Mãos à obra?